Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar do nosso estudo de mercado hoje aí, né? As movimentações que tiveram no índice, na Bolsa Americana lá com os índices que a galera tá operando. Hoje foi um dia muito legal, apesar de eu ter operado pouco, né? Vocês viram, de manhã não consegui operar. Fiz uma operaçãozinha rápida no índice ali que eu vou mostrar para vocês só para bater a meta do dia, não seguindo tanto o que eu gosto, mas tive que recorrer a 1 minuto. Mas foi um dia bem produtivo. Na Bolsa Americana, lá na Apex, na mesa, a gente acabou... Não foi tão bom assim o resultado na mesa, né? Na conta real, porque eu tive um stop e depois um gain, e aí com isso o gain acabou ficando pequenininho, né? Vocês viram lá, deu só 23 dólares. E aí quando desconta as taxas ficou um pouquinho menos ainda. Mas no teste lá, no segunda conta que eu estou fazendo o teste, foi bom. Deu 380 dólares. E aí com isso, em 2 dias de teste, a gente já está com 518. Ou seja, 1/3 da conta já nesse segundo dia. Agora é só ir com calma e tranquilidade para passar no teste sem pressa, né? Afinal de contas, a gente não tem prazo máximo para passar. Dá para ir operando bem tranquilamente. Aproveitando, se você quiser aproveitar, o link está na descrição aqui da Apex, tá? Tá com 80% de desconto para os testes usando o cupom SAVE80 e também está ali na descrição junto com o link, então aproveita. Mude para esse mercado americano que ele é muito mais líquido, muito melhor de operar do que o nosso índice aqui. Aproveita, vai testar, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bora falar do nosso índice aqui, né? Que afinal de contas eu também estou na mesa proprietária fazendo o teste pela Floyd aqui no Brasil. Hoje foi mais um dia, deu R$582. A meta estava um pouquinho abaixo de 500, então foi mais ou menos o 0 a 0 na meta do dia. Hoje não teve gordura. Mas é aquela história, seguir firme e forte o plano, afinal de contas hoje é ainda o 4º dia de teste e nós temos 45 dias para operar. Então tem muito tempo pela frente para operar tranquilamente, sem ter que se apavorar. O que nós temos no índice aqui, ó? Hoje o índice ele abriu aqui, nesse range aqui do meio, não teve força para cair, né? Justamente pelo fato dele estar fazendo um movimento de mitigação para a continuidade desse movimento, porque ele tinha alvo aqui nesse imbalance, tá? Inclusive nós temos um outro imbalance ali em cima, mas aqui agora a gente tem que ter atenção, inclusive porque o preço deixou esse equal high aqui, deixou um topinho duplo para nós aqui, né? Mas aqui a leitura do índice, esse furdunço todo aqui do meio, eu não estava operando, né? Que eu estava fora de casa hoje cedo. E aí, quando eu cheguei, ele já estava nessa bagunça toda aqui, né? E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar essa operação aqui, ó. Depois do rompimento, volta, reteste, né? Nessa região aqui, deu aqui pelo 1 minuto, estava dando, até postei lá no grupo. E saí rapidinho aqui. Operei, entrei mais pesado, um triplo de mão de contrato, para pegar, em vez de pegar os 600 pontos, pegar só 200, mas não deu. Ele me tirou no meio do caminho ali, porque eu sabia que era uma zona de extrema, uma zona extrema e ele podia voltar a qualquer momento. Mas tá bom, o que importa é isso. Eu fiz fazer o resultado e sair positivo, mesmo tendo pouca chance de operar. O que a gente tem para amanhã aqui, ó? Agora a gente continua com as nossas marcações que a gente tinha, né? Os order blocks lá na parte de baixo continuam. A gente teve agora um novo order block aqui, porque esse boss aqui, né? Ele renovou a estrutura. Com isso, nosso topo passa para cá, nossa região de premium discount. Mesmo assim, essa região ainda aqui está em cima ainda da zona de oferta, tá? Ah, Emerson, não quer dizer que eu não posso comprar aqui? Não, não é isso. Primeiro você tem que entender o contexto do mercado. Se o mercado está bullish, o mercado está comprador, a gente vai seguir comprando, tá? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho e deixar colorido. Se o mercado está comprador, a gente vai seguir comprando.
o que vocês têm que tomar cuidado é que até agora ele teve um rompimento já mais modesto, percebam? Olha a diferença de topo, né? Isso é o primeiro indício de fraqueza do mercado. Olha aqui, ó, tá? Grandão, médio, pequenininho. Então tem que ficar esperto, tá? Ainda mais se ele perder esse fundinho aqui, ó. Se ele perder esse fundinho aqui, essa compra no order block pode ser uma compra que ele vem até aqui para continuar a descer. Então, já é uma compra arriscada, tá? Não que ela não pode ser feita. Exatamente assim como eu falei para vocês, ó. Nós temos aqui um fundo e um order block validado. Então, ela pode fazer isso aqui para depois vir aqui e cair, né? Porque aí estaria fazendo um choque e dando uma oportunidade. Inclusive, a gente tem aqui, ó, justamente a VWAP ancorada. Ou seja, quem comprou nesse arranque aqui, o preço médio institucional dos tubarões está aqui, ó, né? Então, apenas para a gente se nortear, a gente tem isso daí. Então, essa atenção que vocês precisam ter, tá? Aqui, inclusive ele pode fazer aqui, ó, deixa eu só marcar, que nós temos esse gap aqui, que ele inclusive pode violinar aquele fundo ali, para pegar essa liquidez aqui, ó, e fechar esse gap aqui, tá? Olha, percebam aqui, ó, é bem no 50% do order block, que é o fundo anterior. Então, é uma região muito importante aqui para você poder tomar risco numa compra. Lembre-se, sempre sabendo que o risco é calculado porque a região é perigosa, beleza? Mas fora isso, o resto a gente permanece com as mesmas marcações porque o preço segue o caminho dele de alta, ok? Dólar. O dólar, ele abriu fazendo a liquidez aqui em cima, ó, perceba? Olha a movimentação que ele fez aqui. Foi um sweep assim, ó, daqueles mais perfeitos que podem existir. Olha aqui. Pegou a venda e desceu. É aquele movimento para bater meta na abertura do dia, né? Claro, a gente não tinha marcado essa região aqui por conta que a gente não tinha fundo, então eu não tenho como marcar essa região de order block. O que a gente tem aqui é quando o preço sobe, você arriscar a venda, tá? Isso porque nós temos aqui a leitura do leilão, né? Então a gente não sabe o que estava acontecendo. E ainda depois, pelo price action, ele deu uma outra entrada ainda, ó, que ele rompeu e voltou a testar essa região aqui e deu uma outra venda. O price action velho, que eu sempre operei lá no começo, tá vendo? Ele funciona. Se eu souber fazer a leitura, ele funciona. O que a gente tem aqui agora? Ó? Temos esse boss, tá? Aqui a gente ainda está numa... Ele não formou fundo, né? Esse movimento ainda está de continuidade. Mas aqui, ó, vocês precisam ter atenção com esse carinha aqui. Deixa eu... Esse cara aqui, ó, tá? Que é a região do fundo que foi rompido aqui. Esse é o ponto de atenção de uma possível volta do preço para dar continuidade nessa queda. Isso se ele continuar, né? Agora a gente está aqui, ó, a gente tem as extremidades aqui. Eu tenho essa região aqui, né? Do dólar, do 15. Essa aqui é a região do 15. E depois eu tenho essa outra aqui, ó. E essa aqui é o fundo extremo, ó. Tá? E por que é esse candle aí, Emerson? Porque todos esses outros aqui estão dentro dele, então são inside candle, tá? Então, o preço tem alvo ali embaixo. Só ficam espertos quanto a isso, ok? Muita cautela em compras. Tudo vai depender da forma como o preço vai abrir. E depois, ó, tem gap, tá? Mas aqui uma boa parte do gap ele já fechou, ó, a gente pega a linha pontilhada aqui, ele fechou aqui, mas ainda tem esse vãozinho aqui, tá? Mas de qualquer forma,
o dólar está vindo testar a extremidade, então por isso vocês têm que ter cautela. Ok? Vamos partir para o Forex, Euro-USD. Olha só o que foi o euro hoje, né, turma? Galera que eu estava operando, tá acompanhando o Forex aí, ó. O CPI. O euro só cai. Quem estava acompanhando a live, a gente estava falando com o Rodrigão agora, ele que é operador do Forex, que se vocês não conhecem ainda, vão conhecer o canal do Rodrigo Cantarini. O cara manja muito de Forex, tá? O que a gente tem aqui, ó? Essas partes de cima não foram validadas, só que agora o preço foi embora, tá? Então, o que vocês precisam fazer agora? Aqui, ó, vamos botar para 1 hora para ver qual que é a situação. Ó, chegou no alvo, né? Próximo alvo, olha aqui. A gente tem, vamos marcar essa extremidade aqui, tá? Porque eu acredito, tá? E o preço pode ir lá, inclusive, ok? Ó. Eu acredito ainda nessa movimentação aqui, tá? Então, fiquem atentos. Vamos aumentar para 4 horas aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Olha só. Olha aqui. Ele segurou nessa região aqui e agora está descendo. Se ele perder esse fundo aqui, ele vai parar lá embaixo. E se perder esse aqui, bye, aí ele vai dar... se ele perder esse fundo aqui, ó, ele vai dar início a uma quebra de estrutura para fazer um pullback e tendência de queda, tá? Então, muito cuidado aí. Aqui vocês precisam fazer o quê? Para pensar em alguma operação no euro, a gente tem aqui que esperar pelo quê? Primeira coisa, ele tem que romper esse fundo e depois que ele rompeu o fundo, ele tem que nos dar uma oportunidade, tá? Ele tem que voltar em alguma região que a gente possa estar aí tomando posição vendedora. Então, qual que é o movimento que ele teria que fazer? Ele teria que continuar aqui, voltar para pegar liquidez aqui nessa região, para depois continuar. Esse é o movimento que a gente pode pensar em esperar no euro, tá? Deixa eu só ver aqui. Isso aí, ó. Aqui você tem essa base e depois você tem o imbalance aqui em cima. Eu vou deixar o imbalance marcado no 15, tá, turma? Porque, na verdade, é ele que tá maiorzão aqui. Depois vocês podem refinar aí, tá? Mas a região importante que a gente tem é toda essa daí. Ok? Só ver uma coisa. Tá, deixa eu só... 30 minutos é a mesma coisa. Tá, então... E nos 5 minutos a gente tem ali uma partezinha de cima. Mas o 15 minutos dá para vocês aí o range para a gente aguardar para tomada de decisão no preço. E aí o alvo é lá embaixo, tá? Muito cuidado para comprar esse ativo. Ele teria que perder essa região aqui e depois voltar para dar compra, tá? Então o mercado está totalmente voltado para baixo. Priorizem operações onde o preço vai voltar para vocês entrarem a favor do mercado, mesmo ele estando no fundão, tá? Porque ele violou o fundo ali, então a chance dele testar as regiões de baixo é grande, beleza? O SDJPY, ó, o SDJPY, aqui, ó, ele já está buscando de novo aquela região de topo, que já foi mitigada. Deixa eu botar numa hora aqui. Ó. Tem essa extremidade aqui, tá? Então, ele... Agora sim, ó. Percebam que ele chegou num ponto da consolidação de topo. Ó. Agora, tá numa região bem perigosa, tá, turma? Porque ele teve essa queda aqui por conta da notícia que teve domingo e depois ele vem se recuperando. Então, muito cuidado com vendas no Ien
porque isso aqui pode ser um cenário de dar continuidade, tá? E lembra que eu falei para vocês, isso aqui é um par de moeda que vocês têm sempre que tomar cuidado extremo para operar vendido nesse cara, tá? Então estejam sempre muito bem atentos a isso. Vou deixar marcado aqui, ó, as regiões que a gente tem na parte de baixo, que são as mesmas ainda, que inclusive elas podem ser servir aqui, ó, de liquidez para seguir subindo o preço, tá? Essa região aqui, inclusive, ela é muito importante. Estejam atentos a isso aí para quem opera o SDJPI, beleza? E o Shao? O Shao tem dado a graninha boa para a turma aí, né? Ó, agora ele foi testar essa região aqui. Rompeu o fundo, acabou esse order block. O que a gente tem agora? Agora a gente tem uma bela de uma zona de liquidez que ficou deixada aqui, ó. Não era isso que eu quero essa. Tá? E aqui vocês têm que ter atenção, tá? Porque a próxima pernada no ouro pode passar por essas zonas aqui. Ele está num range de consolidação grande, mas também vocês têm que pensar no seguinte, tá? Desse cara não conseguir passar daqui, ó. Vou até deixar marcado esse order blockzinho aqui, porque para vocês prestarem atenção o que ele está fazendo, tá? Deixa esse vermelhinho mais forte aí para ter atenção. E para comprar, ó, tem que perder lá em cima, ó. Para pensar em compra, ele tem que perder esse topo aqui, ó. Eu teria que fazer isso aqui. E aí, na volta, depois lá embaixo, você vai pensar por uma compra, tá? Mesma situação do euro. O mercado está vendedor, ó. Por isso que eu falei que aqui é um ponto muito importante para você esperar por uma venda para continuar o movimento do ouro. Beleza? E para a gente finalizar, vamos falar aqui do Nasdaq. Nasdaq hoje foi sem vergonha, né? Aqui esse horário da abertura eu não estava aqui, não consegui fazer. Acabei tomando stop aqui. Cadê? Onde? Aqui. Nessa abertura que eu não consegui. Acabei tomando stop aqui nessa região aqui, tá? Nesse cara aqui, que ele veio, passou direto. E depois eu fiz uma venda aqui, ó. Aqui e saí aqui, que foi o que pagou o stop e sobrou um troquinho. Claro, aqui a gente está olhando no 15, mas isso aí tudo eu fiz no time frame menor, tá? Os 5 minutos eu entrei aqui, no order block de extremidade, e a entrada aqui em cima foi nesse sweep aqui, ó, nessa liquidez, que eu consegui pegar essa esticada, e aqui tem um order blockzinho escondidinho ali, e foi onde o preço parou o restante do dia. Qual que é a situação agora? Vamos apagar esses order blocks. Esse aqui já foram. O preço, olha só. Essa última pernada que ele deu, ele veio exatamente aqui nessa região, ó, da liquidez dos 50% da Golden Zone. Aqui, agora qual que é a situação que a gente tem? A gente vai pensar em venda se ele perder esse fundo aqui, tá? Ou aqui em cima. Tá? Fora isso, a gente não, porque agora ele está no movimento de pullback aqui, ó. Então ele ainda não rompeu, perceba que ele ainda não rompeu esse topo, ele está trabalhando nesse topo. Só que eu não posso pensar em venda aqui ainda, porque ele não rompeu, né? Então e aí porque ele pode violinar até aqui em cima para depois descer. Então vocês têm que ter paciência em relação a isso, tá? Aqui, ó, era isso. E se por um acaso ele perder essa região aqui, pelo menos uma venda até aqui, mas aí a ideia é que ele vá
Não sei se em um dia, 2 ou 3, mas é que vai testar as regiões de baixo, tá? Aí a questão é, desculpa, aproveitar e surfar o movimento que ele está acontecendo. Beleza, galerinha? E o S&P, deixa eu tirar essa coisa aqui. S&P, o movimento foi bem parecido, ele só foi um pouco mais direcional aqui, hoje, né? Mas foi bem parecido. Agora, ele chegou aqui nessa... Ele bateu nesse order block aqui, tá? Do 15. Ó. Já mitigou ele. E aqui a situação é a mesma coisa do S&P, do Nasdaq, aliás, tá? S&P, tô maluco. O que a gente tem que aguardar? Ele tem que, pelo menos, perder alguma dessas estruturas para a gente pensar em alguma coisa. E a estrutura que ele precisa perder é essa aqui, ó, tá? Essa linhazinha aqui, se ele por um acaso perder, aí nós vamos estar pensando em descer. Inclusive aqui tem um fundo que pode servir de liquidez para ele vir até o alvo aqui embaixo. Tá? Então essa aqui que é a situation do S&P, galera. Deixa eu só tirar essas marcações passadas, porque agora a marcação aqui ela é bem simples, né? Aqui a gente não tem tanta coisa. Beleza? Então, pensamento de venda, só se o preço fizer isso aqui, tá? Tem que perder essa região aqui. Caso contrário, ele vai seguir subindo ainda e a gente não vai fazer nada, vai esperar ele virar. Certo? Então era isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom descanso. Aguardo vocês na live amanhã a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço a todos. Tenham uma ótima noite.